quarta-feira. Nós tivemos estudos com o irmão Edivaldo, né, essa semana, ali com o irmão Avair. Edivaldo trouxe uma mensagem sobre personagens do Velho Testamento e também do Novo, também foi muito edificante. Eu não consegui participar da aula de Neves, porque estava atendendo um casal, né? Mas nós temos tido outras aulas, né, nas nossas reuniões, as mulheres com os seus encontros, os homens, a escola bíblica dominical, as pregações. Mas eu quis trazer para vocês aquilo que eu acho necessário para hoje, né? Eu considero que alguns assuntos eles são essenciais para a vida cristã. São assuntos que significam o ar que a gente respira. E quando eu pensei em trazer estas grandes lições de Jesus para a nossa vida, eu pensei que cada um de nós poderia estar olhando de novo para a sua fé, né? Se examinando de novo, vendo se você aprendeu direito, se eu aprendi direito, se não deixou escapar nada, se não faltou alguma coisa no estudo da Bíblia na minha vida. A minha busca era para, de alguma maneira, ajudar você a completar o seu conhecimento das coisas essenciais. Nós temos assuntos muito bons, né? Assuntos muito profundos que são ensinados. E eu sei que todos os assuntos são importantes, mas nem todo assunto importante é essencial para o que eu preciso hoje. Então, eu fico olhando para vocês e eu não conheço muito sobre a história de vocês, sobre a sua congregação. Eu sinto algumas necessidades. Então, eu também quero trazer para os irmãos assuntos que eu considero que são necessários para a minha vida. Para a vida da Shirley, do Natan, do Levi, da minha mãe, da Sara, né? Que é a minha família aqui em Sapucaia. Para o irmão Avair, ali com os irmãos de Juiz de Fora, o irmão Edivaldo, nas visitas que ele faz nas congregações, ensinando a palavra, enfim. E eu fico orando a Deus, sabe, irmãos, para trazer algum assunto que seja útil para hoje. É bom que a gente tenha bagagem. Tudo que a gente puder aprender é importante, porque são bagagens que a gente tem. E um dia, né, você pode abrir essa bagagem e usar na hora certa. Então, tudo que você guarda no teu coração da palavra de Deus, né, Salmo 119 inteiro fala sobre isso. Toda vez que você guarda a palavra de Deus, os ensinamentos, um dia você volta lá e resgata. Se você não tem no papel, hoje você tem no YouTube, um canal do YouTube. Se você não tem no YouTube, você tem um livro. Se você não tem um livro, você tem um irmão que você possa recorrer. Mas a minha busca é para aquilo que a igreja está carente hoje. E hoje, eu estou na 4ª lição e é a última lição do tema Autoridade da Bíblia. Tem muita coisa para ser falado. Existem 3 maneiras de falar sobre a autoridade da Bíblia, né? Para ela ser respeitada e creditada. Eu posso falar como eu estou falando com vocês, de maneira mais simples, objetiva, usando poucos textos bíblicos, porém me aprofundando em cada um deles, trazendo eles para os dias de hoje, né? Fazendo uma boa analogia. Nós podemos falar de autoridade da Bíblia em cima da defesa de doutrinas, isso já tem muitos irmãos fazendo, e eu poderia falar cientificamente sobre os critérios da Bíblia, sobre o volume de congruências que existem nos textos bíblicos em consonância com termos técnicos, com termos da literatura mundial, com os termos históricos e de todas as ciências que são usadas. Mas talvez ninguém ia entender nada, né? Talvez num assunto reservado para a gente se aprofundar nas questões de mais profundidade da exegese, né? Tudo bem, mas eu sinto que a igreja hoje tem uma necessidade de clareza, de coisas simples que Jesus ensinou.
né? E por isso que hoje eu quero falar sobre, dentro de autoridade, da autoridade da Bíblia, é porque nós muitas vezes desrespeitamos esta autoridade. Nós sabemos que não podemos fazer uma ultrapassagem se a linha da estrada que nós estamos dirigindo, se ela estiver contínua, né? Só aquela linha contínua, para quem sabe dirigir. Mas às vezes a gente quer uma brechinha, às vezes a gente quer dar uma escapadinha. Ou então a gente às vezes não leva a sério uma placa que indica o limite de velocidade adequado. E na vida cristã da mesma forma. Talvez nós não usamos a autoridade da Bíblia para as coisas mais básicas da nossa vida. E por isso que hoje eu quero falar sobre o padrão de conduta essencial. Eu vejo muitos irmãos falando sobre isso, mas hoje eu quero falar dentro do contexto de autoridade da Bíblia, tá certo? Bom, na semana passada, semana retrasada, aliás, nós falamos sobre coisas essenciais, sobre coisas prioritárias, falamos sobre rotina, coisas importantes e coisas urgentes. Eu fiz uma lista para vocês. E às vezes a nossa vida é uma bagunça. Às vezes até a nossa congregação não está muito organizada. Parece que todo mundo quer ensinar qualquer assunto. Às vezes a gente não escolhe o melhor assunto, aquele que a igreja mais precisa hoje. Como eu disse, nós temos assuntos importantes, mas nem tudo que é importante precisa ser hoje. Não é? Precisa ser hoje. É muito importante sempre falarmos da volta de Cristo. Esse é um assunto essencial. Devemos que falar sempre. Tá certo? Mas pode ser que esse assunto não seja uma prioridade hoje para a igreja. Porque a igreja precisa se preparar em alguma coisa específica que vai ajudar a gente a estar preparado para a volta de Jesus. Então, essa forma da gente estar pensando, ela é muito importante porque talvez eu e você precisemos de alguns assuntos hoje, porque a nossa vida hoje está em risco. Entende? Pode ser que hoje nós estamos sendo provados. Talvez hoje a gente não esteja olhando para a Bíblia como autoridade das nossas vidas. Tá certo? Até porque nós estamos nos esquecendo de como responder de acordo com a Bíblia. Nós estamos nos esquecendo de como respondemos de acordo com a Bíblia. Quando alguém nos pergunta, por exemplo, de que igreja somos, tá certo? A maneira como nós vamos responder isso pode nos igualar a um monte de coisas erradas. Mas se nós respondemos da maneira bíblica, da maneira como a Bíblia fala, talvez a gente abra uma porta para que as pessoas pensem no que essa palavra significa. Mas eu quero falar principalmente das nossas necessidades pessoais. Hoje, o que é essencial para você na sua vida? Né? O que é essencial? Como o ar que você respira. Qual é o assunto mais essencial para você hoje? Será que... E cada um tem uma urgência hoje. Tá certo? Nós temos urgências na vida. Às vezes nós somos chamados para resolver algumas urgências espirituais. Às vezes é a falta de emprego, você está desempregado, é uma urgência na sua vida. Talvez você está com problema com algum irmão ou uma irmã, ou com seu marido, ou com sua esposa. Talvez você esteja tendo dificuldade com seus filhos. Isso tudo podem se tornar urgências. Não é? Lembra da ordem? Coisas essenciais, prioridades, rotina, importantes e urgências. Quando nós não organizamos a nossa vida dessa forma, de coisas essenciais, prioridades, rotina, coisas importantes, quando a gente não coloca nessa ordem, a nossa vida vai se encher de urgência. Tudo aquilo que você não resolve hoje vira urgência. E assuntos da vida espiritual, eles são muito importantes. Né? Por exemplo, confessarmos os nossos pecados. Né? Essa é uma área que você colocaria onde na sua vida? Você colocaria como essencial,
Você colocaria isso como uma prioridade? Você colocaria isso como uma rotina? Ou você colocaria isso como uma coisa importante? Ou é urgente? Às vezes, confessar um pecado virou urgente. Só que urgente, ele não vai deixar mais você confessar o pecado. Urgente vai fazer com que você seja descoberto. O pecado, quando é descoberto, é porque a confissão não estava lá na prioridade na vida da gente. Então, todos nós lidamos com o pecado. Todos nós. É um assunto essencial. Ainda mais se você não estudou sobre o pecado da sua vida individualmente. Se você não estudou sobre você, de acordo, você diante do pecado, e se você nunca fez esse estudo, se você nunca analisou tudo o que você faz, a roupa que você veste, a maneira como você se dirige às pessoas, a atenção que você dá para todo mundo, os seus pensamentos, o que você faz com eles, se você não, desculpa, se você não colocou esse assunto para um conhecimento, talvez você tenha falhas nele. Então, não colocar as áreas da nossa vida no lugar certo pode trazer muitos danos para a nossa vida espiritual, tá certo? Mas quais são então, qual então é o padrão de conduta essencial? É a primeira coisa que eu tenho que falar. A primeira coisa. Então, o que essencial eu posso comparar com o ar que eu respiro, tá certo? Tomar um remédio, um medicamento, é uma prioridade, mas não é essencial. É uma prioridade. Tá certo? Agora, o ar que eu respiro, eu não posso ficar sem ar por alguns minutos, não, senão eu vou morrer. Então, existem coisas na nossa vida que ela tem que estar antes de tudo, completamente antes de tudo. E as prioridades são aquelas coisas que a gente tem que fazer elas antes das outras. A rotina é como nós vivemos no dia a dia, transformar coisas essenciais, transformar prioridades em rotina. E as coisas importantes são coisas que a gente tem que fazer, mas não precisa ser hoje. Nós podemos estudar alguns assuntos hoje, mas talvez não seja prioridade. É algum assunto importante, mas vamos falar em outra data. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o começo de tudo, e talvez esta seja a razão pela qual as igrejas no Brasil não tenham presbíteros, né? Olha, quem tem assistido aí as lições com o irmão Sebastião, já percebeu, sentiu, né? Quem entendeu que não é nada fácil, não é? Que não é nada fácil você ter presbíteros. E talvez o Brasil esteja tão atrasado, né? Porque a gente tem pouquíssimas congregações com presbitério. Talvez nós tenhamos muitas congregações ainda fracas, que não se desenvolveram. E aquela história de que o importante é ter quantidade, né? Não, aliás, ter qualidade, não quantidade. Não era assim que Jesus pensava, não. A gente já falou sobre isso no livro de Atos, né? Jesus que era uma multidão, né? Jesus sempre quis que todos cheguem ao arrependimento. A gente é que fica falando, usando como desculpa, porque não trabalhamos como deveríamos, pela quantidade pequena das congregações. Mas isso é um outro assunto. Então, a razão pela qual muitas vezes eu e você não nos sentimos fortes espiritualmente, talvez a razão pela qual a gente não dê fruto, talvez a razão pela qual a gente ainda é menino na fé em alguns assuntos, é porque falta a gente olhar lá para trás e ver quais são os princípios elementares da fé cristã que a gente tem que ter. E quais são os princípios elementares ou o padrão de conduta essencial da igreja? Acho que todos nós já sabemos. O padrão de conduta essencial da igreja é fé, arrependimento, confissão, batismo e permanência.
fidelidade. Esse é o padrão de conduta essencial. Se não existe fé verdadeira, se não existe arrependimento verdadeiro, se não confessa, se não batiza, se não permanece, nunca vamos ter presbíteros. Nós tivemos um estudo incrível, muito detalhado, né? Não só nós temos aí do irmão Sebastião, nós temos livros da igreja, tantas apostilas falando sobre presbíteros, né? Os bispos e tudo. Mas a dificuldade muitas vezes é como estão nascendo os discípulos de Jesus. E por isso que a gente está estudando esses assuntos, que é o primeiro assunto que deveríamos ter estudado lá atrás. Princípios elementares, né, de conduta essencial, o primeiro deles é a fé. Tá certo? É o nível de confiança que se tem em Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, e quando você escuta a palavra de Deus, você vai se fortalecendo. Você acredita, depois você começa a confiar naquilo e chega a um ponto que você tem um nível de convicção tão grande que isso se transforma em ações. Então, o primeiro princípio é fé. Né? Apoiado em quê? Qual é a sua fé está apoiada em quê? A palavra fé, ela vem de... ela tem uma especificação que ela não tá focada em credo, né? Em lei, legislação ou doutrina. A fé ela é focada numa fidelidade por confiança. Tá certo? Então, esse é a primeira conduta básica da fé cristã, a primeira conduta essencial da minha vida e da sua é fé. E a gente precisa trabalhar em cima dessa palavra para entender que eu não precisa sentir fé. Porque a fé não está relacionada às emoções. Sabia disso? Crença, sim. A crença, ela redunda, ela provoca emoções. A fé, não. A fé, ela não está relacionada a qualquer tipo de emoção. Ela está relacionada a algo que eu tenho tanta certeza que eu estou agindo naturalmente pela certeza que eu tenho. Então, e isso é o começo de tudo. Os presbíteros do futuro, eles têm que começar hoje na igreja desenvolvendo a fé. Quando estudarmos com as pessoas, ou quando alguém for estudar com a gente, que a gente vai entender sobre a autoridade da Bíblia, é para que a pessoa confie na Bíblia. Que as pessoas confiem no que a Bíblia diz. E quando nós estivermos resolvendo qualquer assunto das nossas vidas, tem que ter... Eu respeito a autoridade da Bíblia. Então, o padrão de conduta essencial começa com fé. Então, olhe para você, olhe para a sua vida, para a sua congregação e conclua que você tem essa confiança em Cristo. E é confiança em quê? Não é somente nas questões que Jesus vai voltar, que o Espírito Santo habita em nós, que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Isso sim, isso é a base da fé. Mas a fé, ela precisa estar em outras áreas da vida da gente. A nossa fé, essa confiança na palavra de Deus, é quando você é desafiado a cumprir uma vontade de Jesus, mesmo que isso te traga muito prejuízo. Estudando com uma pessoa nessa semana que estava com muita dificuldade com relação a pecado e outras coisas, sabe? E foi um grande desafio. Porque depois que essa pessoa começou a estudar a palavra, começou a ver o que estava acontecendo ali, e ela confessou, e eu fiquei preocupado, assim, eu falei, gente, e agora, o que eu faço? Eu conversando com essa pessoa e orando, pedindo em espírito, assim, Senhor, o que eu faço agora? E aí eu me lembrei
Olha que coisa, né? Me lembrei da Bíblia. Eu estava com a Bíblia aberta, mas eu me lembrei da Bíblia. Então eu fui lá no texto que a Bíblia diz. Parece com aquela história do Velho Testamento que a nação de Israel se esqueceu das escrituras, né? Até que acharam as escrituras e eles tiveram que se arrepender. Então, o irmão Edivaldo provavelmente vai estar falando sobre isso esses dias, se já não falou lá atrás. Mas a fé, ela é provada quando você é desafiado a fazer uma coisa que Cristo pediu, ser fiel a Ele naquilo, custe o que custar. E quando uma pessoa chega para mim, né, ou qualquer pessoa e diz, sabe, que está se sentindo fraco na fé, e às vezes a gente sabe disso. A gente sabe porque parece que alguma coisa mudou na vida da gente. A gente esfria. Mas eu quero dizer, irmãos e irmãs, que fé não tem nada a ver com as emoções. A fé tem a ver com você continuar fazendo o que tem que ser feito. Em João capítulo 8, né, a partir lá do versículo 29, 28, Jesus se encontra com os judeus, né, e muitos judeus creram nele. E aí Jesus vira para os judeus que creram nele e diz assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras. Essa é a melhor explicação para a fé. É quando você sabe o que tem que fazer e você permanece naquilo. Mesmo que você não sinta, mesmo que você esteja se sentindo mal ou se sentindo tão contente, que emoções é isso, né? Sempre 8 ou 80. Mas a fé, ela tem a ver com a fidelidade. Entendeu? A fidelidade. E você não muda. Por isso que Efésios capítulo 4 coloca ali no vínculo da unidade, né? A palavra uma só fé, olha a frase uma só fé. Ou seja, a fé verdadeira é aquela que faz fiel. É aquela que não te deixa desistir. Então, essa é a primeira conduta. Essa é a primeira conduta essencial. Segunda, é arrependimento. Todo cristão precisa ver se faz parte, né? Se faz parte da sua vida o arrependimento. A gente tem que trabalhar muito nisso, porque quando a gente comete um erro ou peca, a nossa tendência é, eita, pequei. A gente trabalha com isso como se isso fosse comum para a gente. E isso é um grande risco para o arrependimento. Se você tratar os seus erros, seja ele porque você falou estourado com alguém, seja ele que você desprezou alguém, ou por um pensamento que você teve, se você não parar tudo e buscar o arrependimento daquilo ali, provavelmente vai cair numa... Aí a sua rotina será reconhecer que você errou. Mas reconhecer que você errou necessariamente não é arrependimento. Arrependimento é muito mais forte do que isso. Arrependimento tem muito a ver com meia volta volver, é pare. Então, quando nós cometemos qualquer falha, quando nós errarmos o alvo, né? Quando a gente desviar, porque o alvo de Deus é para que a gente haja com pureza, que a gente haja com honestidade, tá certo? E quando a gente erra esse alvo, a gente, na verdade, a gente está colocando em risco toda a nossa carreira cristã. Então, trabalhar no arrependimento, isso era para a gente ter aprendido bem lá atrás, antes do batismo, que precisamos trabalhar para chegar ao arrependimento. É quando a gente reconhece o que fez. Ah, eu estourei com a Shirley, eu falei mal com ela. Eu falei, Sérgio, mas isso é bobeira, isso acontece entre casal. Não. Não, isso não acontece não, tá errado. Tá certo? Magoei ela. Ela ficou chateada, foi um mau exemplo. Tá certo? Quem sou eu para ficar humilhando qualquer pessoa? Ainda mais a própria esposa. Então, quando a gente comete um erro desse, irmãos, a gente trabalhar no arrependimento, é você, é você perceber que aquilo ali, né, que aquilo que você fez, tá certo? É do mal. Aquilo que você fez, aquilo ali, é o egoísmo. Você só pensou em você. Né? Você priorizou você, faltou amor. Tá certo? Faltou amor. E isso é muito importante.
Mateus 3:6 e depois 1:5 diz assim. Mateus 3:6. Então, e eram por ele, por João Batista, né? E eram por ele batizados no Rio Jordão. Olha o que essas pessoas vinham fazendo. Confessando os seus pecados. Vou voltar nesse texto, tá certo? Arrependimento, ele provoca em você, né? Ele provoca em você uma atitude. Nunca é a atitude de se esconder. Nunca é a atitude, o arrependimento verdadeiro nunca é a atitude de você se tocar e que bom que ninguém viu. Arrependimento nunca é você perceber que falhou e prometer para você mesmo que você não vai fazer de novo. Arrependimento verdadeiro é aquele que você sabe o que aquilo significa diante de Deus. Porque o vosso pecado, né, ele nos afasta de Deus. A gente sabe disso. Então, arrependimento é quando você presta atenção no que você está fazendo e olha, estuda sobre aquilo dentro de você mesmo e você diz assim, caramba, eu não posso ser assim. Não foi isso que Cristo me ensinou. O Espírito Santo está dentro de mim e ele não pode admitir uma coisa dessa. Então, a primeira atitude de uma pessoa arrependida sempre é confessar. Sempre é confessar. Shirley, você me perdoe, eu fui grosso e estúpido com você. Você tem toda a razão, não devo fazer isso, isso é desrespeito. E se alguém mais estiver do lado ver isso e falar, olha, desculpe, a maneira como eu agi é totalmente equivocada, está errado. Mas parece-me que essa é uma prática que sumiu. As pessoas iam para João Batista para serem batizados confessando os seus pecados. Essa é a terceira palavrinha do padrão de conduta essencial. Né? É o terceiro acontecimento na vida de uma pessoa que decide seguir a Cristo. Né? Ela tem a fé, ela tem aquela fé, ela tem a fidelidade, ela decidiu ser fiel àquilo que ela está vendo que é a verdade. Ela vai ser fiel àquilo. Em segundo lugar, ela vai reconhecer que cada erro dela tem que ser consertado, porque é erro de caráter. Não é sem querer, porque o mundo moldou o nosso caráter. Nossa família moldou o nosso caráter. Mas a gente tem que consertar esse caráter. A gente tem que consertar o caráter. E é arrependimento isso. É pegar qualquer coisa e vou trabalhar nisso. Eu vou trabalhar nisso. A terceira coisa é, tá, me arrependi, eu vou trabalhar nisso e eu preciso de ajuda. Eu preciso muito de ajuda. E essa ajuda vem quando você confessa. Quando você fica segurando para você aquilo, você sempre será tentado a resolver sozinho. E eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não se engane, eu já tentei. Não se resolve pecado sozinho. Não se resolve só entre você e Deus. Irmão, procure alguém, conforme Gálatas capítulo 6 lá ensina, alguém que é espiritual. Converse com alguém para orar junto com você por seu pecado. Converse com a sua esposa para ela ajudar você. Converse com seu marido para ele te ajudar. Não é possível que na igreja não tenha um irmão que não vai sair fofocando por aí, nem vai ficar te tratando com diferença, nem vai jogar na sua cara amanhã ou depois. Mas confessar os pecados é algo tão importante. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz a mesma coisa. 1, versículo 5. Desculpa. Mateus 3:6, que eu já falei com vocês, né? Só vamos ler de novo. 3:6. Mais uma vez. Então saíram, 5, né? Versículo 5. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e a circunvizinhança do Jordão,
e eles eram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo, porém, ele, do João Batista, né, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por que você acha que ele chamou eles de víboras? Porque eles não estavam confessando. Não confessavam. E o que eles falavam, provavelmente, não tinha nada a ver com reconhecer o seu egoísmo, o seu desvio da palavra, tá certo? O fato de humilharem as outras pessoas e tudo mais. E o tratamento que eles receberam de João Batista foi esse elogio aqui, né? Raça de víboras. Não é verdade? Então, não tem como não viver confessando. A Bíblia nos ensina muito claramente lá em 1 João, né? A gente vê lá na carta dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia também diz em Tiago, capítulo 5, que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, para que a gente ore uns pelos outros e seremos curados. Então, se o começo da nossa vida cristã e as pessoas que a gente está ensinando aprenderem isso desde cedo, talvez nós tenhamos bons presbíteros lá na frente. Pessoas maduras. E porque, conforme a gente estudou lá com o irmão Sebastião, tudo, isso é uma construção de uma vida. Mas muitas vezes nós hoje estamos ensinando, a gente está ensinando pedaços dessa conduta essencial. Só pedaços. Todo cristão precisa saber de que a Bíblia tem autoridade. E a autoridade de Jesus é o seguinte, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então trabalhe na fé. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, né, continua na escuridão, nas trevas. Né? Continua nas trevas. O microfone é... Deixa eu ver. É do irmão Ivaldo aí. Ah, tá. Então, assim, se quiser falar, daqui a pouquinho, tá, irmão? A gente já pode abrir. Então, arrependimento e depois confissão é tão essencial. Enquanto calei os meus pecados, me envelheceram os ossos, diz Davi. Então, são princípios elementares. Essa é a autoridade da Bíblia na minha vida. Então, nós devemos praticar isso. Qual foi a última vez que você chamou alguém, seja seu marido, sua esposa, e você confessou um pecado para ela te ajudar, para ela orar junto com você? Olha, eu tenho conversado com tantos irmãos e irmãs, e eu estou falando que já aconteceu isso na minha vida, que, assim, nunca confessaram um pecado e que vivem com o pecado até hoje nas suas vidas, sem nunca ter falado para ninguém. E você pensa que isso foi embora? Não, virou um tormento. Mas eu sei que isso não é uma atitude fácil de você chegar para uma pessoa e você reconhecer para ela, olha, meu irmão, eu preciso que você me ajude porque eu tenho visto filmes pornográficos. Olha, minha esposa, eu tenho andado com algumas tentações na minha cabeça. Ou meu irmão, me ajude aqui porque, cara, eu falei uma mentira. E eu preciso consertar isso. Olha, quando você divide com Deus em primeiro lugar e você consegue confessar e pedir ajuda, você começa a se sentir mais responsável pela mudança. Nós estamos nos tornando cristãos isolados, sozinhos, com os nossos... Parece que a gente é uma igreja independente. Nós temos muitos irmãos e irmãs cristãos independentes. Eu já fiz isso. Não deu certo. Não deu certo. Eu trouxe a minha esposa para ser igreja comigo. Eu já trouxe o meu filho, né, Natan, para ser uma igreja comigo. Eu já trouxe o irmão Avaí para ser uma igreja comigo. Já trouxe o irmão Giovanni para ser uma igreja comigo. E sabe, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela não está preocupada com o que os outros vão pensar da gente. Ela está preocupada com o que Jesus está pensando da gente.
Então, essa conduta essencial, ela começa assim. O batismo, que é fé, arrependimento, confissão e batismo, o batismo é aquele compromisso com vida nova, né? O batismo é para que você tenha certeza absoluta que você saiu do mundo, você escolheu ser amigo de Deus, né? Você morreu. Não é você quem rege mais a sua vida. O batismo, ele traz isso. É nascer da água, é nova chance, nova oportunidade. Mas nascer do Espírito também. Olha, quando a Bíblia diz que qual é o fruto do Espírito? A palavra fruto, ela significa consequência, né? Consequência. Você vê uma árvore, e a árvore ela vai lá e dá um fruto, uma maçã, por exemplo. Mas é o resultado da árvore. O resultado do que eu faço na minha vida é o fruto. Dar fruto não é você fazer alguma coisa, isso é obra. Fazer alguma coisa não é fruto, isso é obra. Tá certo? Dar fruto significa que o que você faz é feito de acordo com a vontade de Deus e o resultado é fruto. A árvore é plantada, qual é a obra da árvore? Germinar e crescer. E esse germinar e crescer sai o fruto, é o resultado daquele plantio. E o cristão, ele mostra o resultado da vida dele. E eu sei que, às vezes, eu tenho que olhar para os resultados da minha vida e ver que eles foram fracos. Eu tenho que ver que os frutos não foram bons. O resultado da minha amizade com alguém não foi bom. O resultado do meu relacionamento com alguém não foi bom. O resultado do meu atendimento no comércio, no trabalho, não foi bom. O resultado do meu estudo bíblico com alguém não foi bom. O que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, né? Que se a pessoa usou como no fundamento aquilo que é válido, o fruto sempre será bom. E nós temos que tomar muito cuidado com os resultados da gente. E batismo, ele é um marco, é um marco de que você está mergulhado nesta autoridade de Jesus na sua vida. Mas isso tudo pode acontecer por alguns dias, até instantes. Mas a última coisa que Jesus ensinou como autoridade para a gente é permanecer. Tá certo? O aprender todas as coisas que Jesus nos tem ordenado. Esse é o trabalho de todo evangelista ou de todo irmão ou irmã que estuda com alguém. Depois do batismo, agora sim é que a gente vai ter que estudar muita coisa. Não se engane, irmão. Quando Jesus disse que é para ensinar a guardar todas as coisas que você tem ordenado, não é muita coisa, não. Senão ele não diria, ensine a guardar todas as coisas. Às vezes você pode ensinar a guardar todas as coisas em 1 ano. Às vezes você pode levar 2 anos. Às vezes até meses, dependendo do interesse das pessoas. Mas esses irmãos, e principalmente o último, esse é a conduta essencial da igreja. Então, vamos ter certeza de que nós estamos vivendo esta conduta essencial. Todos os dias, olha para a sua fé. Todos os instantes, olhe para o seu arrependimento. Prepare-se para confessar. Lembre-se do seu batismo, de que você morreu com Cristo. Domingo é ótimo, é por isso que nós nos reunimos no domingo, que é o que a gente vai tomar na ceia, não é? E continue estudando. Se todos nós que estamos aqui hoje, olha, nós temos aqui, tem 29 pessoas aqui, mas tem 37 pessoas aqui hoje. São 37 irmãos e irmãs que podem olhar para suas vidas e resgatar isso que Jesus queria. E o fruto disso vocês vão ver quais serão, né? E se você já tem a certeza disso, pegue tudo isso que a gente falou hoje, que a gente tem falado nas sextas-feiras, e ensine outra pessoa. Ensine seus filhos.
Eu ofereci material, até agora ninguém pediu. Acho que 2 ou 3 pessoas que pediram e eu encaminhei o material que eu deixei. Que é um guia que pode ajudar. Não é muita coisa, irmãos. É a autoridade da Bíblia, a primeira coisa que se ensina para alguém. O que é presbítero hoje, conforme a Bíblia diz, é porque teve isso tudo na vida dele. E eu vou ser muito sincero para vocês, tá? Eu acho que nós deveríamos pegar as características desejadas de Deus para um presbítero e que todos os membros da igreja buscassem aquilo. Homens e mulheres, naquilo que lhe compete. Já pensou se todos os membros forem irrepreensíveis? Já pensou se todos os membros fizerem um casamento de primeira e acertar em cheio para sempre? Já pensou se todos os membros forem cordatos, não dado ao vinho, aptos para ensinar, homens e mulheres? Já pensou se todos nós tivermos bom testemunho dos de fora? Já pensou se todos nós quiséssemos ter experiência para quando chegarmos idosos, a gente estar bem? Já pensou se a gente desenvolver o cuidado de um com o outro? Na minha opinião, aprender sobre presbítero é que todo membro devia buscar um dia ser assim. Homens e mulheres. Salvo algumas exigências que é sobre o homem, tá certo? Ser um bom guia da sua família. Ser um bom guia. Outro dia eu ouvi uma irmã dizendo, não, mas eu sou mulher, a igreja só me vê como mulher de fulano. Né? Porque tem que ser submissa. Aí a gente estava conversando sobre a verdadeira submissão da mulher, né, ao homem, submeter-se ao que Cristo quer para o seu marido. Você se submete à vontade de Deus. E no mundo faltam homens nas escolas para ensinar. No mundo faltam homens masculinos que vão ensinar suas filhas a serem femininas, a terem um bom relacionamento com homens, com decência, com respeito. No mundo faltam homens que amem suas esposas como a igreja foi amada por Jesus Cristo. Faltam homens de verdade na igreja que queiram assumir o papel de estar à frente, receber os primeiros tiros, né, de gastar tempo para ensinar os filhos na escola, ensinar ética, moral. Isso não é fácil, mas esse é o alvo para todos nós. Hoje encerramos a primeira etapa, né, dessas grandes lições de Jesus, falando sobre a autoridade da Bíblia. O que eu falei para vocês, irmãos e irmãs, não sou eu que estou dizendo, não, é Jesus quem deu ordens, tá certo? Explícitas, por amor. Jesus clamou pela fé que você e eu precisamos ter. Jesus disse que se você não se arrepender, sabe, você não tem como alcançar o perdão que está pronto para você. Se você não confessar os seus pecados, não tem como você usar a fidelidade de Jesus. Se você não se batizou corretamente, se você não tomou a decisão certa, se você esqueceu então do seu batismo, renove isso dentro da tua mente. Você foi crucificado com Cristo. Entende? E continue, irmãos. Com emoção, sem emoção. Porque a fidelidade, ou seja, a fé, ela não depende do que você sente. Você sabe o que é o certo, fecha os olhos e faz o que é certo. Custe o que custar. Então, tome isso para você e ajude outros irmãos e irmãs a alcançarem isso. Eu só quero finalizar Hebreus 4:12. Use a Bíblia como autoridade, irmãos. Porque quando você abrir a Bíblia, conversando, estudando a Bíblia com alguém, a Bíblia ela vai fazer um trabalho em todas as áreas na vida daquela pessoa. Ele diz aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, ela não morre. E ela é eficaz, ela vai funcionar se você usar ela. E o que a Bíblia vai fazer em que áreas da vida das pessoas? Ela vai agir na sua área física e na sua área espiritual, emocional. Ele diz aqui, alma e espírito, ela vai dividir. Ela vai dividir você do que você pensa, você, o espírito, e suas emoções. Ela vai mostrar o que está na raiz do teu coração e o que é emocional. Se você está seguindo Jesus pela emoção ou se você está seguindo ele pela razão, pela consciência que ele te deu.
alma e espírito. E depois ele diz juntas e medulas. Jesus ele vai dividir coisas na sua vida e na vida de quem abre a Bíblia. Vai mostrar se você está ligado a Cristo ou se você está ligado ao mundo. Ele vai ver se o seu corpo está envolvido na santidade ou se o seu corpo está envolvido no mundanismo. Porque a Bíblia, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Só a Bíblia vai mostrar o propósito de cada cristão. Se nós tivermos essa conduta elementar e essencial, provavelmente nossas congregações terão bons homens, boas mulheres, adultos e idosos. Mas começa com o nosso ensinamento hoje. Não deixe de ensinar essas coisas, irmãos, porque essa é a base da autoridade da Bíblia. São esses passos: crer, arrepender, confessar, batizar e obedecer. É isso que vai levar as pessoas para o céu. O fruto disso será uma congregação de presbitério, congregação de homens e mulheres que não precisam ficar sendo repreendidos. Pessoas que não estão tomando leitinho, tá certo? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.